Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver, no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 109 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 305, 306 e 307 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito da categoria profissional dos jornalistas. Neste sentido, diz o artigo 305 da Consolidação das Leis do Trabalho que as horas em regime de sobrejornada, prestadas por acordo ou por motivo de força maior, como nós vimos no nosso estudo a respeito do artigo 304 da Consolidação das Leis do Trabalho, não serão remuneradas com quantia inferior à da divisão do salário mensal por 150, para aqueles empregados que percebem suas remunerações por mês. Portanto, no caso dos empregados jornalistas, as horas em regime de sobrejornada, tanto aquelas que são prestadas por acordo ou por motivo de força maior, não serão remuneradas com quantia inferior à divisão do salário mensal por 150, para que se apure, portanto, o valor da hora normal dos empregados jornalistas. Para aqueles que percebem por dia, ou seja, aqueles diaristas, essa divisão será efetivada pelo divisor 5, para que se apure, portanto, o valor da hora normal de trabalho dos empregados jornalistas diaristas. Nestas duas modalidades, tanto para os empregados que recebem seus valores trabalhistas por mês, ou aqueles que são remunerados por dia, estas horas em regime de sobrejornada serão acrescidas de pelo menos 50%, de acordo com o que dimana da determinação da Constituição da República Federativa do Brasil, que determina que o acréscimo das horas em regime de sobrejornada será de, no mínimo, 50%, ainda que nós estejamos a analisar que no artigo 305 da Consolidação das Leis do Trabalho haja a previsão de enriquecimento das horas em regime de sobrejornada com adicional de 25% sobre a hora normal. Portanto, prevalece aqui a determinação constitucional de que as horas em regime de sobrejornada
dos jornalistas serão enriquecidas de pelo menos 50%, que é o adicional mínimo permitido pela Carta Magna de 1988. Portanto, esse artigo 305 nada mais acrescenta a não ser o divisor de 150 horas, ao contrário do que acontece com o geral dos trabalhadores, que esse divisor é de 220 horas. No caso dos jornalistas e assemelhados ou equiparados à função, o divisor será 150 e não 220. E no caso dos diaristas, essa divisão será feita através do montante de dias para a sua composição de 5. Também esta situação ela é determinada pelo enriquecimento de uma hora em regime de sobrejornada com o adicional de 50% constitucional sobre o da hora normal. Então, o restante do artigo 305, na verdade, vem a traduzir aquela regra que é distribuída a todos os empregados sem distinção. Não acrescenta, pois, a não ser justamente o divisor para a apuração das horas em regime de sobrejornada, o artigo 305 da Consolidação das Leis do Trabalho, nenhuma novidade a respeito desse tipo de sobrejornada. Diz o artigo 306 da Consolidação das Leis do Trabalho que os artigos 303, 304 e 305, que falam justamente do montante relativo à jornada de trabalho dos trabalhadores que exercem suas atividades profissionais a empregadores na modalidade de jornalistas ou a eles assemelhados, não se aplicam estas disposições dos artigos 303, 304 e 305 consolidados àqueles que exerçam as funções de redatores-chefes, secretários, subsecretários, chefes e subchefes de revisão, chefe de oficina, de ilustração e de portaria, também não se aplicando aos que praticam serviços externos. Aqui a situação é a mesma que nós encontramos no estudo do artigo 305 da Consolidação das Leis do Trabalho. É óbvio que aqueles empregados jornalistas e assemelhados que exercem suas funções de chefia, eles não estão afeitos à jornada controlada de trabalho e, portanto, não teriam direito à remuneração das horas em regime de sobrejornada, porque, na verdade, atuariam como o próprio alter ego do empregador e, portanto, não estariam, ao exercer cargo de extrema fidúcia, sujeitos a jornadas de trabalho e, portanto, eles exerceriam suas atividades em horários completamente especiais, diferentes dos outros empregados, inclusive daqueles que a eles são adstritos.
Então, portanto, no caso dos redatores-chefes, secretários, subsecretários, chefes e subchefes de revisão, chefes de oficina, de ilustração e de portaria, que são justamente cargos exercidos pela confiança que o empregador tem sobre o empregado, não estarão sujeitos à jornada e, portanto, os artigos 303, 304 e 305 da Consolidação das Leis do Trabalho a eles não se aplicam. Diz o artigo 307 da Consolidação das Leis do Trabalho que a cada 6 dias de trabalho efetivo corresponderá um dia de descanso obrigatório, que coincidirá com o domingo, salvo acordo escrito em contrário, o qual portará expressamente o dia destinado ao repouso semanal remunerado. Aqui nós estamos a entender que a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 307, como bem já explicamos no estudo dos artigos antecedentes a ele, vem a trazer regra normal para todos os empregados em geral. E, portanto, tanto o artigo 306 quanto o 307 da Consolidação das Leis do Trabalho não haveria necessidade dos mesmos serem implementados no corpus da Consolidação das Leis do Trabalho, porque nada trazem de especial a respeito da jornada específica dos trabalhadores que se agitam na modalidade profissional de jornalistas e assemelhados aos mesmos. Poderia, portanto, a Consolidação das Leis do Trabalho ter deixado de lado as determinações nesses 3 artigos para que os empregados jornalistas fossem atingidos pela capacitação legal geral para todos os empregados, independentemente de categoria profissional. A única ressalva que nós fazemos e que já fizemos é que, com relação aos jornalistas, em face da jornada máxima permitida aos mesmos, o divisor será de 150 e não 220, como é aplicável ao comum dos empregados. Então, o artigo 307, ele determina que a cada 6 dias de trabalho haja a determinação de um dia de descanso semanal remunerado obrigatório que coincidirá com o domingo, como acontece com todos os trabalhadores em geral, porque o descanso hebdomadário, ou seja, o descanso semanal, ele está incluído dentro de cada semana trabalhada. E aqui cabe uma observação que muitas empresas, inclusive as de grande porte, que utilizam turnos de revezamento, têm a capacidade de transformar esse turno de revezamento numa escala de 7 dias ininterruptos de trabalho para somente após o 7º dia destinar aos seus trabalhadores um descanso semanal remunerado, que é totalmente ilegal essa atividade, porque, como o próprio nome diz, o descanso semanal obrigatório ele tem que vir durante os 7 dias da semana respectiva e não ser deferida após o 7º dia,
numa atividade que agride a norma operária brasileira e que tem sido vista pelo Tribunal Superior do Trabalho como ilegítima, e o próprio tribunal ele tem deferido aos trabalhadores a dobra correspondente à não aplicação do repouso semanal remunerado aos seus empregados, fazendo com que aquela folga que normalmente é deferida aos trabalhadores após o 7º dia de trabalho seja desconsiderada como tal e haja a necessidade da quitação em dobro daquele descanso semanal remunerado não deferido dentro de cada semana. Aqui a mesma coisa está sendo desenvolvida pelo artigo 307, que, como já vimos, poderia ter sido alijado do corpus celestista, porque novidade alguma traz com relação à jornada de trabalho dos jornalistas e seus assemelhados, já que a regra aqui do 307 é aplicável a qualquer tipo de atividade profissional desenvolvida a empregador dentro do sistema juslaboral brasileiro. Há apenas uma observação a ser feita pelo artigo 307 da Consolidação das Leis do Trabalho, que essa determinação de haver o descanso semanal obrigatório após 6 dias de trabalho efetivo, que coincidirá com o domingo, pode ser desfeita por acordo escrito em contrário, o qual portará expressamente o dia de repouso. Aqui também cabe a mesma observação. A nosso sentir, a regra portada pelo artigo 307 da Consolidação das Leis do Trabalho, ao permitir que, através de acordo escrito, deixando claro que esse acordo escrito pode ser individual e não necessariamente um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho, e sem a presença do ente sindical, ela é para nós eivada de inconstitucionalidade, porque ela leva o repouso semanal remunerado a ser concedido de forma perene em outro dia após a jornada de 6 dias de trabalho efetivo, e, portanto, poderá cair naquela hipótese que nós aventamos agora há pouco, de que o repouso semanal remunerado poderia ser destinado ao empregado após a semana respectiva, o que para nós se eiva de ilegalidade, porque justamente o descanso semanal remunerado visa a repor as atividades profissionais gastas, a força de trabalho gasta durante a jornada semanal de trabalho do empregado, e, portanto, não poderia ser negociado esse estado de coisas para deferir o descanso semanal remunerado após o 7º dia de trabalho efetivo, ou até mais, porque o artigo 307 da Consolidação das Leis do Trabalho, na verdade, não determina qual dia seria o ideal para que o jornalista ou seu assemelhado gozasse desse descanso semanal obrigatório e remunerado, podendo
o acordo escrito, determinar em qual dia esse repouso será cumprido pelo empregado. Aí, desta forma, o que acontece é que o artigo 307 da Consolidação das Leis do Trabalho não deve ser levado em conta para a atividade a que ele se propõe regulamentar, porque, ainda que nós levemos em consideração a prevalência do acordado sobre o legislado, essa questão de repouso semanal remunerado, ela é afeita aos preceitos de medicina e segurança do trabalho e, portanto, não pode ser desconsiderada por acordo individual ou sistema plural de trabalho através de acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. O dia responsável pelo descanso semanal remunerado, ele tem que obrigatoriamente ser definido dentro de cada semana integral de trabalho e não ser posteriormente destinado aos empregados, sejam eles exercentes de qualquer atividade profissional diferente dos jornalistas, que é o objetivo do artigo 307 da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, neste caso aqui, vai cair em uso a regra de que os preceitos de medicina e segurança do trabalho ou a eles afeitos não podem ser objeto de negociação coletiva ou individual entre empregadores e empregados. E, portanto, o artigo 307 da Consolidação das Leis do Trabalho porta em si regra que não pode ser levada em consideração para a efetivação dos acordos ou mesmo dos contratos individuais de trabalho. Estas eram as considerações que nós gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 109 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês as suas presenças nas nossas aulas e pedir ainda uma vez mais que vocês se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas mesmas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e a desenvolver a distribuição do conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.